Então, alguém tem alguma dúvida inicial que queira tirar? Sobre o trabalho ou sobre a matéria? Então vamos nessa. Deixa eu abrir aqui para mim os slides. Então, show de bola. Vou abrir minha tela. Todo mundo consegue ver? Dá para ver. Então, minha gente, para dar uma passadinha aqui nos 5 tópicos que a gente viu nessa segunda parte, tá? Então, uso de interfaces, uso de classes abstratas, arrays, strings em Java, coleções e arquivos. Então, basicamente essas coisinhas aqui que a gente viu, tá? Então, por alto, a interface, ela é meio que uma subclasse, não uma subclasse, né? Uma classe leve, uma mini classe. Onde nela, tudo que a gente tem são ou constantes, né? A gente pode botar valores constantes nessas interfaces, ou a gente tem assinaturas de métodos. Então, qualquer outra classe pode chegar para essas interfaces, pode implementar elas. Diferente do que acontece com outras classes, que a gente só pode estender uma classe só pode estender uma classe. No caso das interfaces, uma classe pode implementar quantas interfaces ele quiser. A gente vai estar usando aquela palavrinha implements. Nesse caso, o uso desse cara ele vai se dar muito parecido com o que a gente tem nas classes abstratas. Então, a gente pode usar de maneira genérica qualquer objeto do tipo determinada interface, porque objetos desse tipo a gente sabe quais métodos a gente pode chamar. Porque todas aquelas assinaturas que a interface te fala, né, que você tem que ter, se você está implementando aquela interface, você vai ter que, por consequência, implementar todos os métodos ali dentro. Em qualquer função, qualquer método que queira usar como parâmetro um objeto de uma interface, né, do tipo de uma interface, na verdade, você vai estar usando só esses métodos da interface que aquele objeto tem. Então, no final das contas, a gente pode ver a interface como se fosse um contrato. E quando você coloca na sua classe implements tal interface, você está se comprometendo a implementar aqueles métodos que estão assinados ali. Só para não ficar sem nada, vou botar uma classe de teste aqui, só para a gente brincar no meio do caminho. Que está sendo usado. Vou criar uma nova classe aqui. Revisão. Nessa classe revisão aqui, eu posso implementar uma interface. Sempre uso implements aqui, aí que eu boto o nome de alguma interface, né? Então aqui já tem vários que são usados no dia a dia aí existe no Java. Então a gente tem um appendable, que é um objeto que a gente consegue colocar caracteres no final. Autoclosable são objetos que se fecham sozinhos. Char sequence. Clonable é que a gente pode ter a gente pode clonar esse objeto. Então, por exemplo, se eu coloco aqui no implements clonable, basicamente o que eu estou dizendo é que eu posso usar o clone desse cara. Então, esse aqui é um dos raros casos de interface que a gente não precisa de que não tem nenhuma assinatura nele, tá vendo? É só um nome mesmo. Tipo, esse cara aqui dá para clonar. É isso. Ele não precisa de nada aqui dentro, porque o único método que ele precisaria é o método clone.
Esse método clone já existe em qualquer objeto. Então essa interface específica aqui, ela já funciona dessa forma. O outro que a gente tem, que é muito usado quando a gente está lidando com threads, é o Runnable. Runnable é uma interface simples, que ela só tem um método, public abstract void run. Esse run ele vai ser usado dentro dos métodos que querem esse tipo de objetos que sejam runnable. Ele vai basicamente usar esse método run lá dentro. Então, por exemplo, numa thread, se a gente quiser criar uma thread para rodar um determinado código, a gente vai ter que passar para essa thread um objeto de uma classe que implemente runnable, para que ele tenha esse método run aqui. O principal é threads. Então, threads usam muito esse cara. Você quer criar uma thread para rodar um determinado código, você cria um objeto de uma classe desse tipo aqui, implementa esse método run e ele vai rodar o que está dentro do método run. O que mais que a gente tem? Closable, runnable. Tem vários, né? Eu queria um exemplinho aqui para me facilitar. O comparable é um muito interessante. Um comparável. Estou dizendo que essa classe aqui, ela implementa a interface comparable. Esse cara aqui dentro, né? Eu já até falei para vocês que é uma generalização. Não precisa se preocupar com isso, mas o fato é que ele tem que implementar esse comparable. Aí aqui dentro eu posso implementar esses métodos abstratos, que no final das contas é só o compare to. Esse cara ele é muito utilizado principalmente para a gente fazer ordenação. Então, os métodos de ordenação que tem em Java, eles vão estar sempre usando o compare to. Tá? Compare to, ele tem uma aplicação muito específica, que ele vai retornar o número negativo. Né? Está sempre comparando o objeto que está chamando, né? Por exemplo, classe revisão. Se eu crio um objeto da classe revisão e eu uso compare to com outro objeto da classe revisão, eu vou estar comparando o cara que chamou com o cara que foi passado por parâmetro. Se o retorno for negativo, quer dizer que o cara que chamou é menor do que o que está no parâmetro. Se for positivo, quer dizer que o cara que está no parâmetro é maior do que o que está... Perdão, quer dizer que o cara que chamou é maior do que o cara que está no parâmetro. E se for zero, quer dizer que os dois são iguais. Então é como se fosse um equals, só que se eles forem diferentes, ele diz qual dos dois é maior, de acordo com algum critério que você decide aqui dentro. Como cada classe é de um jeito, esse critério para dizer se ele é maior ou menor não é o mesmo para todo mundo. Por isso que existe o compare to. E essa abstração aqui, nessa generalização aqui, é só para dizer que eu posso estar comparando com o mesmo objeto ou com outros objetos, né? Objetos da mesma classe ou de outras classes. Então, como eu botei revisão aqui, o objeto que eu estou comparando é revisão. Se eu colocasse object, aí eu teria que comparar aqui com um object. Isso. Se eu botasse um integer aqui, eu teria que comparar com integer. É isso. O que mais? Tem vários outros, não está vindo nenhum na minha mente aqui. Inclusive, eu já usei de exemplo para vocês. Alguém lembra de outro? A memória tá fraca hoje. Não tô conseguindo lembrar de mais nenhum exemplo, não. Ah, tem um closable. Closable é clássico, né? Tem alguns tipos de classes que precisam ser fechados depois de serem utilizados, principalmente aqueles que estão lidando com fluxo de entrada ou fluxo de saída, né? Como arquivos. Então esse cara aqui tem que ser implementado, o método close. Então não só na minha assinatura eu posso colocar, né, o tipo de parâmetro, o tipo de retorno e o nome, eu também posso botar alguma obrigação que ele tem que arremessar, né? Alguma exceção que ele pode arremessar. Então aqui, na declaração,
pode ver que a gente tem essa interface closable. Lembrando, né? Inclusive aqui tem no exemplo, eu lembrei de falar disso. Essas interfaces, elas também têm a própria hierarquia, né? Elas também são, as interfaces também são objetos. Também são classes, perdão. Vindas de object. Então você também pode estender outras interfaces aqui dentro. Então closable ela estende auto-closable. E aqui, o único método que a gente tem aqui dentro é esse close, que arremessa o IOException, caso tenha algum erro ali dentro. Esse IOException é um erro genérico de entrada e saída. Inclusive, dentro do seu close, você pode botar pode arremessar vários tipos de IOException diferentes. Deixa eu ver se tem aqui na classe IO mais algum exemplo legal. Classe IO não, no pacote IO. Tem vários aqui, deixa eu ver se tem alguma maneira. Readable. Quer dizer que esse tipo de classe eu posso ler dele. Vou colocar aqui. Então, read. Quer dizer que eu consigo ler desse cara, dessa classe que eu criei, eu consigo ler. E eu posso passar um buffer para eu ler e colocar nesse buffer o que eu quero ler. O iterável também é interessante. Esse iterável quer dizer que esse tipo de objeto, esse tipo de classe aqui, eu consigo iterar sobre ele. Pensa num vetor. Um vetor você consegue iterar sobre esse vetor. Né? Você consegue parar para cada elemento dentro do vetor. Uma lista encadeada, né? Para cada elemento dentro da lista. Né? Para cada nó na lista. Uma árvore. Para cada vértice da árvore. Tudo isso você consegue iterar sobre. Então, se você estiver criando uma classe nova que é desse tipo, iterável, você pode implementar também. Então, no caso aqui, ele vai me obrigar só a implementar o... Como é que se diz? O método dessa classe, mas ele também pode me dar a opção aqui de implementar os construtorezinhos, né, de outra coisa. Então, o iterador está aqui. E por aí vai. Muitos exemplos. O que tem muito exemplo também é de... para orientação a eventos. Então, quem estiver usando o Java Swing para fazer interface gráfica vai ter que usar muito isso. Então, por exemplo, eu posso botar aqui os listeners. Então, qualquer aqui, só para ver qual é o pacote, que vai ter um monte. Java AWT. Aqui a gente tem vários listeners de eventos. Listeners de evento é o seguinte, quando acontece um evento de determinado tipo, a gente vai chamar um desses caras que estão implementando essas interfaces para ler eles. Então, por exemplo, o Action Listener é uma interface que ele está aqui para lidar quando você clica em algum elemento na tela, ou quando você aperta Enter com algum elemento na tela com foco. Focus Listener é uma interface para lidar quando o foco muda. Seja, aquele elemento da minha interface gráfica passa a ter o foco, ou quando ele perde o foco. Então, cada um desses caras vai estar lidando de um jeito. Ó, por exemplo, o Action Listener, o que eu tenho que colocar aqui? Só um métodozinho para me dizer o que eu faço quando aquele evento acontece. O Focus Listener já tem mais de um. Por quê? Eu vou ter que lidar com esse cara quando aparecer um foco. Né? Então, eu não tinha foco, agora eu passo a ter o foco. E quando eu tinha foco, eu perdi o foco. Então, tem duas coisas que acontecem aqui dentro. Então, esse é no caso quando você aperta Tab, por exemplo. Olha aqui dentro. Tá vendo? Ele tá com foco, esse cara. Se eu aperto Tab, ele deixa de ter o foco. Ele perdeu o foco.
Se eu apertar Tab de novo, ele ganha o foco de novo. Então aqui, o que eu vou fazer quando ele ganhar foco? O que eu vou fazer quando ele perder o foco? Tá? Esses casos aqui a gente olha melhor em PO2. A gente usa melhor esses caras. Alguma dúvida aqui sobre interface, gente? Hein, povo? Nenhuma. Tudo certo? Então tá bom. Lembrando que se você quiser criar uma interface, aí é mais simples, né? Só, em vez de você usar o class, você usar uma interface. E a interface ela é muito parecida com uma classe, um tipo específico de classe, que são as classes abstratas. Essas classes abstratas, elas são parecidas com a interface no sentido de que você pode ter métodos abstratos ali dentro. Você pode ter métodos que não são implementados. Aí você obriga o seu filho a implementar. Então, como assim? Primeiro de tudo, o que diferencia uma classe comum de uma classe abstrata é que você não pode instanciar um objeto de uma determinada classe. Então, vamos vir aqui para minha main. Só vou botar aqui só para a parte de compilação, tá? Não vou rodar esse cara. Mas eu posso chegar aqui e fazer a revisão R igual a new revisão. Minha classe vazia lá que eu peguei, né? Esse cara aqui. Eu posso criar um objeto dessa classe, que é um objeto que não tem nada dentro. Enquanto não serve para nada, mas eu posso fazer isso. Se eu transformo isso aqui numa classe abstrata, já vê que aparece um erro lá no main. Porque eu não posso instanciar um objeto de uma classe abstrata. Eu só posso instanciar objetos que são filhos dessa classe abstrata. Inclusive, uma coisa que é possível de se fazer, eu não falei para vocês, mas fica de curiosidade, a gente vai usar isso mais no MPO2, a gente pode criar o que a gente chama de classe anônima nessas situações aqui. Quando a gente tem uma situação desse tipo, em que a gente quer instanciar um objeto de uma classe abstrata só por aqueles métodos que tem na classe abstrata, eu posso fazer uma classe anônima desse tipo aqui. Então, como eu não consigo criar um objeto dessa classe revisão, porque ela é abstrata, eu vou criar uma nova classe anônima só para instanciar os métodos que estão aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui dentro de revisão um método. Vou botar dois métodos, né? Public void Lamundo. Vamos printar na tela. Hello World. Hello World. Bonitinho. E vamos criar uma outra classe aqui. Public void. Imprime algo que não está implementada, porque essa classe aqui ela é abstrata. Esse cara aqui não está implementado, ele tem que ser implementado por algum filho, né, por alguma classe filha, uma subclasse de revisão, que queira usar revisão. Eu posso fazer isso porque não dá para instanciar nenhum objeto dessa classe. Se desse para instanciar algum objeto dessa classe, não faria sentido eu poder ter esse tipo de método. Porque esse seria o caso de eu estar criando um objeto de uma classe, onde eu posso chamar esse método e esse método não tem nada dentro dele, não está implementado. Por isso que essa classe abstrata ela não pode ter instâncias. Então, se eu crio aqui, eu quero criar um novo objeto dessa classe revisão, né? Só para usar o imprimir algo, eu posso simplesmente, deixa eu botar aqui o algo,
eu posso simplesmente criar uma classe anônima aqui dentro. Que ele está reclamando que não está com o meu método abstrato colocado aqui dentro. Agora ele tá vendo? Então posso simplesmente implementar alguma coisa aqui. Se imprimir algo, eu posso só dar um salt, ó. Basicamente, o que eu fiz aqui foi criar uma classe, como se eu tivesse criado um novo arquivo, tudo bonitinho. Só que como eu ia criar só para fazer esse cara, então eu posso usar uma classe anônima. Se você for realmente querer ampliar aquela classe, fazer coisas diferentes, aí você usa aquele método que a gente viu em aula normal. Aí, por exemplo, eu posso chegar aqui embaixo e fazer r ponto, imprimir algo, e a gente também tem o r ponto, olá mundo. Dá para fazer os dois. Vou rodar aqui. Então, hello world. E vou ter que printar o que mesmo? O próprio R, né? Então esse cara, como eu não disse como é que eu tenho que imprimir esse cara, ele só imprimiu o endereço de memória dele. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Show. Se eu quero pegar essa classe aqui, abstrata, e criar uma subclasse dela, né, para implementar esse cara aqui, e normalmente estender ele, fazendo alguma coisa a mais, eu vou ter que chegar nessa nova classe, vamos supor que seja aqui o exercícios.java, e aí eu vou ter que dar um extend diferente das interfaces. Lembrando que eu posso estender somente uma classe. Agora, interface eu posso implementar várias. Então, eu posso chegar aqui, extend de revisão. Bum. Olha o erro que apareceu, eu não implementei todos os métodos abstratos. Então, eu tenho que implementar esses caras. Tá vendo? Vou imprimir algo, está aqui. Você normalmente vai querer usar uma classe abstrata ao invés de uma interface, se, ou dois casos, né? Um dos casos é, essa classe que ela vai ter, além de métodos abstratos, ela também vai ter métodos comuns. Então, se é esse tipo de situação, ou até construtores aqui diferentes, se é esse tipo de situação, você normalmente vai ter que usar uma classe abstrata. Outra situação é quando você quer criar aquela classe ou aquela interface para generalizar um outro tipo de classe. É mais comum você fazer isso com classes abstratas. Enquanto a interface está ali mais para lidar com um tipo de classe, né? Não a generalização lógica. Por exemplo, funcionário é a generalização de qualquer tipo de funcionário de uma empresa. Um administrador, um faxineiro, um presidente, um caixa, um secretário, que mais? Contador. Todos esses aqui são especializações do funcionário. Então, o funcionário é a generalização desses caras. O comum é você criar uma classe abstrata. Agora, se você quer dizer, por exemplo, todas essas classes aqui que eu estou falando dos funcionários, elas têm a característica de serem promovíveis, dá para você promover todos esses caras, então você pode criar uma interface promovível e aí você implementa, cada uma dessas classes implementa, ou até mesmo uma classe abstrata, implementa esse cara. Tá? Então, assim, um tipo de classe, se tem alguns métodos ali dentro, você normalmente vai estar usando. Então, não é bem um tipo, né? Deixa eu ver, um tipo de comportamento que uma classe tem que ter, você vai implementar a interface. Agora, quando é uma generalização de várias classes, normalmente você está usando classe abstrata. E se você por acaso tiver aqui na classe abstrata criar um método que já está implementado, aí não tem erro, tem que ser classe abstrata, porque não dá para implementar nada em interface. Bom, então, meu povo, vamos para o próximo. Alguma dúvida apareceu aqui?
Tudo bem? Então tá bom. Próximo que a Tudo gente bem. tem são os arrays em Java. Os arrays em Java a gente sabe que tem um monte de exercício para fazer. Então esses casos aqui eu deixo por último, porque a gente pode fazer os exercícios para tirar as dúvidas dele. Próximo tópico então é strings em Java. Então as strings, para quem não lembra ou quem está acostumado só com C, uma string ela é basicamente uma cadeia de caracteres, né? É um vetor de caracteres. Só que em Java e na maior parte das linguagens modernas, né, orientadas a objetos, uma string ela é meio que um tipo. É como se fosse um tipo primitivo, né? Não é um tipo primitivo, mas a gente lida com ele como se ele fosse. String é o primeiro objeto comum que a gente usa, mesmo quando a gente está estudando o básico do básico de Java. E esse cara está aqui para representar palavras, frases, enfim, tudo que tenha uma cadeia de caracteres. Então ele aceita basicamente qualquer coisa, inclusive dígitos, caracteres especiais, inclusive caracteres que não têm representação, né? Esse caractere fica só um quadradinho, é no caractere que não tem representação. Ele está ali basicamente de controle, né? São caracteres de controle que a gente chama. Então, por exemplo, os mais básicos de controle que tem são pular linha, espaço, tabulação. Esses caras são caracteres de controle, né? Mas tem vários outros que nem tem nenhuma função de formatação de texto. Tem outras funções. Tudo isso string aceita. Essa classe string, como internamente ela continua sendo um vetor de caracteres, você não consegue aumentar nem diminuir essa string. Na hora que você cria a string, ela tem um tamanho fixo, que é daquela string que você colocou ali dentro. Consegue aqui, né? Inclusive aqui na nossa classe revisão. Sai você. Vou botar uma main aqui dentro. Se quiser testar alguma coisa. Então, se você quiser criar uma string aqui, S. Pode dar uma olhada aqui nos construtores, se a gente quiser, né? A gente pode criar uma string a partir de outra string. Basicamente, a gente pode copiar uma outra string que já existe. Porque, lembrando, string a gente usa como se fosse primitivo, mas ela não é primitivo. Isso aqui é um tipo por referência. Tipo por referência é, na verdade, um ponteiro. Se eu pego uma string S e eu faço uma outra string T e eu faço S igual a T, tudo que eu fiz foi jogar fora o que estava no ponteiro de S antes e agora o S aponta para o mesmo lugar que T. Internamente, a gente continua tendo ponteiros em Java. A gente só não tem que usar eles explicitamente. Tá? Então, para você fazer uma cópia de string, por exemplo, você pode instanciar uma nova string com uma outra string como parâmetro. Ele é basicamente copiar tudo que estava ali para lá. Você pode usar, né, como a gente já viu, pode criar uma string a partir de um string buffer, de um string builder. E você pode criar a partir de caracteres ou de bytes. Tá? Mesma forma. Essas várias opções que a gente tem aqui é basicamente porque a gente tem vários tipos de codificadores de bytes. Né? Por exemplo, se a gente estiver usando o ASCII, a tabela ASCII, cada byte é uma letra. Se a gente estiver usando o TF8, é outra formatação. Se a gente estiver usando Unicode, é outra formatação. Então, cada um desses casos que existem para basicamente ter essas várias possibilidades. E é claro, o mais comum é a gente criar uma string para colocar uma string que a gente já sabe qual é. Por exemplo, string Olá Mundo. Essa aqui também é um construtor válido para string. Por isso que a gente diz que usa ele como se fosse um tipo primitivo. Né? São pouquíssimas classes que você tem esse tipo de entrada. Você pode fazer uma classe por referência e ser igual a um valor constante. Mas na prática, isso aqui é um vetor de caracteres que a gente vai estar inserindo aqui em S. E aí esse S ele tem alguns parâmetros que são úteis. Né? Então a gente pode acessar qualquer posição lá dentro, só que em vez de a gente acessar como se fosse um vetor, a gente vai ter que usar
através desse métodozinho char@, então caractere que está na posição index. Então vou char@ index. Então, se eu quero pegar o primeiro caractere, eu vou escrever s.char@0. E vai devolver o O do Olá Mundo. Tem vários outros, né? A string ela é uma classe comparável. Lembra que a gente acabou de ver a interface comparável? Então a gente consegue fazer o compare to na string. A gente consegue comparar duas strings e vai retornar 0 se elas forem iguais, vai retornar -1 se s for menor do que o parâmetro e vai retornar 1 se s for maior do que o parâmetro. Claro que no caso de uma string, o que vai contar, né, se uma string é maior ou menor que outra, é basicamente a ordem alfabética, se a gente vai falando só de letras. Se a gente vai falando de caracteres quaisquer, aí a gente vai estar comparando eles pelo valor do Unicode deles. Então, para o alfabeto, para a ordem alfabética, dá no mesmo. Porque no Unicode, também no ASCII e todos os outros, a gente segue a ordem. A, B, C, D, tudo em sequência. Então, o A é maior que o B, é menor que o B e por aí vai. A gente também tem o contains, para saber se existe uma pequena parte, né, uma pequena string ali dentro. Então eu posso perguntar isso tanto com uma letra só, como algumas letras. Ver se está dentro daquela string. Concatenar, eu posso concatenar duas strings. Criar uma nova string, que é a junção de duas outras strings. Lembrando que diferente do string buffer, que está fazendo isso tudo dentro da classe, aqui a gente vai estar pegando duas strings. A gente vai estar concatenando a string que chamou esse método com a string que eu passei para o parâmetro, e vou estar criando uma nova string com esses dois caras. Tá? Aqui é estático. Então, para aumentar o tamanho, eu tenho que criar uma nova. Então, ele vai criar uma nova, concatenar a que chamou com a que foi passada e vai jogar fora aquela que estava lá antes. Inclusive, deixa eu ver se no código-fonte dá para ver isso, que é simples assim. Não, não é isso. Aqui o concat. Vendo? Não é muito complicado, é tranquilo. Vai criar uma nova string, tá vendo? Ele não usa a string que já está ali, ele não altera ela mesmo, ele cria uma nova string. Essa nova string vai ser a partir daquele cara e a partir do cara que está chamando. O que mais tem interessante? O equals, a gente tem qualquer objeto, né? A gente pode comparar dois objetos do mesmo tipo. Ele vai retornar true se eles forem iguais, de acordo com o critério que a gente colocou ali dentro. A gente pode comparar ignorando se é maiúsculo ou minúsculo, no caso das letras, né? Então, porta, tudo minúsculo, e um porta com P maiúsculo, são iguais nesse equals aqui, mas ele é diferente no equals. A gente tem que levar isso em consideração. A gente pode transformar essa string em bytes. A gente pode pegar uma formatação desse cara, que não é muito importante pra gente, mas seria uma ideia parecida com a de C, né? Usando aquele porcentagem, %d, %s, tipo de coisa. Índice de uma substring ou de um caractere lá dentro. Perguntar se está vazio ou se tem alguma coisa lá dentro. Qual o tamanho desse caso, que é o mais importante, né, que a gente mais usa. A gente pode trocar alguns caracteres por outros caracteres. Apesar de que tudo isso que tem aqui, apesar de existir em string, né, o replace, o split principalmente, normalmente, não, nesse caso não, esse aqui tudo bem. Mas quando a gente está falando de alguns métodos mais complexos, que está mudando muito a string, principalmente mudando o tamanho dela, não é eficiente fazer isso usando string. O eficiente é você fazer usando string buffer, tá? Então tudo que muda o tamanho da string, o ideal é você usar string buffer ou string builder, não usar o string por si só.
Então, replace, a gente vai pegar uma string, vai substituir tudo que é de um tipo por tudo que é de outro tipo. Então, vamos botar aqui, por exemplo, nosso S. Agora vamos trocar alguns caras e vamos printar de novo S. Então, vou trocar. A gente tem Olá Mundo, tem vários O's, então eu vou trocar o O pelo A. Vamos ver alguma coisa. Tá. Então, vamos rodar esse cara aqui, ver o que ele fala. Não alterou pra gente. Deixa eu botar isso aqui no S mesmo. Olha lá. Olha lá, mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não altera na própria string, né? Ele cria uma nova string alterada. Basicamente isso. Porque na teoria eu até poderia trocar um por uma coisa com mais letras, né? Por exemplo. Então vou botar 2 A's aqui. Fazer esse cara. Tá vendo? Então essa string não precisa ter o mesmo tamanho da outra string. Por isso que ele cria uma nova string para botar esse cara. Esse tipo de situação não é muito eficiente em comparação com o string builder e o string buffer. Nesses dois casos ele é muito mais eficiente. Eu posso fazer isso também com uma letra específica. Opa, vou rodar lá o... Tá aqui. Então esses são os replays que a gente tem, tá? Tem outros replays também, mas a ideia é a mesma de todos eles. A gente tem o split. O split a gente vai basicamente trocar. A gente vai basicamente criar um vetor dividindo por algum tipo de delimitador aqui dentro. Então, em vez de botar esse Olá Mundo junto, vamos botar Olá Mundo azul. Se eu coloco aqui um split como delimitador passando o espaço, nesse cara aqui eu vou criar chama coisinha sem graça mesmo. Vou ficar aqui. Eu posso aqui embaixo fazer um for, né? Poder printar todo mundo que tá nesse cara. Então, olha só. O nome é Olá Mundo Azul, né? Printei de novo ali porque eu esqueci de apagar. E depois eu fiz o split. O split pelo espaço. Como é o espaço, ele vai separar todo mundo a partir desse espaço. Então a gente tem 3 palavras a partir do espaço. Mas não precisa usar só espaço. Poderia ter, por exemplo, ponto e vírgula aqui se eu quisesse. Muito comum também. Ponto e vírgula ou vírgula, eu daria split por esse cara. Tá vendo? Continuo colocando. E isso são só os mais clássicos. Eu posso também fazer uma coisa aleatória se eu quiser só para testar. Eu posso usar como limitador o U. E a gente vai ficar com esse cara para cá e esse cara para cá. Então se eu botar aqui U. Oxi. Lá M, que o U é o limitador. E o outro lado ficou o as. Ah, ainda tinha outro U aqui, né? Então ainda pegou o L no final.
Se vocês estiverem pegando lidando com um texto gigante também, né? Uma sua string é um textão, é um livro, basicamente. Não para no pular linha. Aí se você quiser dividir em linhas, você pode dar um split pelo pular linha. Né? O pular linha sendo esse cara aqui. Outra barra N. E aqui tem uma sequência de caracteres. Então, na teoria, você até consegue separar por uma palavra, né? Deixa eu ver como é que fica. Olha só, o olá e o azul. Ah, e eu tô separando por o mundo, né? Então, esse espaço aqui e esse espaço aqui, eles contam. Aí você olhar aqui, ó. Tá vendo? Tem um espaço aqui pro canto. Antes do azul também tem. Então, esse aqui é o split. Se você quisesse tirar esses caras aqui, o ideal seria você colocar um ponto trim aqui no meio. Então, depois que você cria esses caras aqui, você tem que botar um ponto trim. Porque o trim, ele tira os espaços que estão em volta. E por aí vai, gente. Tem muita coisa aqui dentro das strings que são interessantes. Substring também, você pode pegar um pedaço da string. É só você dizer o índice inicial. Se você não disser que é o índice final, ele vai até o final. E se você quiser dizer qual é o índice final, você bota os dois. Pode transformar essa string numa rede de caracteres. Pode botar tudo minúsculo, botar tudo maiúsculo. O trim que eu já falei, né? Que você vai apagar os espaços vazios em volta. É isso. Então tem muita coisa aqui para string. O string buffer ele é parecido, só que internamente ele é diferente. O string internamente é como se ele fosse uma rede de caracteres. Já o string buffer, internamente, ele é uma rede de caracteres muito maior do que o tamanho da palavra que você está usando. Então você pode ficar brincando com aquele cara lá dentro. Deixa eu criar aqui então. A gente tem o string S, eu vou criar o string buffer SB. Vai ser igual a new string buffer. Vou passar aqui dentro a string que eu quero. Ou eu passo uma string e eu quero inicializar esse string buffer, ou eu passo um tamanho máximo para esse cara inicial. Lá dentro eu posso colocar as strings. Então se eu coloco aqui igual a S, o SB ele vai ter basicamente tudo que a string tem, só que ele é mais eficiente nas coisas que são que modificam o tamanho dele, e ele tem alguns métodos novos que são próprios para modificação de tamanho. Por exemplo, a gente tem o append, que é para a gente colocar algum tipo de objeto, né, alguma versão de string de algum objeto no final dessa string, que está aqui dentro. Os outros eu continuo tendo, né, o charete, essas coisas todas que tinham no string a gente continua tendo. Mas como a gente tem o append, a gente também tem o delete, para apagar uma parte desse cara. Então eu passo aqui os índices iniciais e final, ele apaga. Posso deletar um caractere específico. O insert. Então, assim como eu posso botar o append, né, que é inserir no final, aqui eu posso inserir numa parte específica da string. Eu posso botar no meio, no início, no final. Eu que escolho. Eu posso inverter esse cara. Continuo tendo replace. É isso. Fora que ele é mais eficiente na implementação desses caras todos. Perdão, me ligaram aqui. Continuam ligando. Então, beleza. O string buffer e o string builder é bem parecido. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui sobre strings. É isso. Alguma dúvida sobre strings que vocês queiram tirar?
Tudo certo, meu povo? Tudo certo, professor. Então, show. Coleções e arquivos agora. Esse aqui é mais para vocês usarem no trabalho. Não cai tanto na prova isso aqui, mas no máximo uma questãozinha disso. Não, mas só para dar uma passada. As coleções, elas estão aqui para lidar com várias coisas, principalmente com os arrays, que a gente precisa modificar o tamanho o tempo inteiro. A gente tem que ficar adicionando, removendo coisas. Né? E o array ele tem tamanho fixo. Então, se eu estou precisando adicionar muitas coisas, eu vou ter que ficar sempre criando um novo array para colocar essas novas coisas. Se eu estou sempre removendo muita coisa, ele tem pouco tamanho, o array vai ficar desperdiçando tamanho. Né? Então, se a gente tem alguma coisa que modifica muito de tamanho, o ideal é a gente não usar um array, porque ele é trabalhoso de lidar. Então, a gente tem coleções para isso. Coleções, elas vão estar sempre trabalhando com, como o próprio nome diz, né, coleções de alguma coisa, pode ser de algum objeto, de algum tipo, ou de coisas genéricas também. Então, é um conjunto dessas coisas que a gente vai estar lidando de uma forma ou de outra, dependendo de qual coleção que a gente está lidando. Então, a gente tem todos esses caras que são da interface collection. Então, a gente tem a interface set, que é basicamente conjunto, né? Set conjunto é sinônimo. Então, a única condição que tem para esse cara é que não pode ter duplicata. A gente tem a list, que é uma coleção ordenada, e a gente também pode ter elementos duplicados numa lista. A gente tem um mapa que a gente está associando chaves com valores. Então, os valores podem ser repetidos, mas as chaves não. E a gente tem a queue, que é fila. Então, basicamente, uma FIFO. Cada uma dessas interfaces a gente pode implementar da forma que a gente achar melhor. Vamos até dar uma olhada na interface, já que eu não cheguei a olhar com vocês. Então, implements. Tech 7. Olha só quantos métodos abstratos a gente tem aqui dentro. São vários métodos abstratos. Então, o que importa para a gente? O adicionar, a gente tem que ter o adicionar. Né? Tanto adicionar um quanto adicionar uma coleção. Eu tenho que ter o para limpar, né? Zerar essa coleção, tirar tudo. Perguntar se tem alguém lá dentro, então a busca. Então a gente tem que adicionar, buscar, remover. Esses caras são os mais importantes. São os principais motivos da gente ter uma coleção, no final das contas. Além disso, a gente tem que checar se ele está vazio, limpar ele, pegar o iterador, né, para aquela implementação que eu já falei para vocês. Isso aqui não é muito importante para a gente, mas é útil para for. Algumas linguagens de programação já usam isso direto. Por exemplo, o Python, a gente já tem lá, né? Para cada elemento na determinada coleção. Então, esse cara já é o iterador, né? O iterador ele é usado dessa forma parecida aqui em Python, para quem já viu. Para quem não viu, não precisa se preocupar, né? Normalmente a gente não usa isso aqui muito, mas se você resolver, se você achar interessante, pode buscar, que ele também tem bastante uso. O remover, o tamanho desse cara, diferente da string e do array, que é a length, aqui a gente está usando o size. Size é tamanho, length é comprimento. No final das contas, os dois querem dizer a mesma coisa, só muda a forma de usar, de chamar, né? E a gente pode transformar esse cara num array. Então, são vários métodos diferentes. Vamos comparar agora com o list. O list tem todos esses caras que tinha no set também. Só que como esse cara aqui ele é um pouquinho mais específico, né? Ele tem uma ordenação que o set não tinha. Ele tem algumas coisas que são interessantes para ele. Por exemplo, como tem uma ordem, né, específica, eu posso também apagar, ler, adicionar um determinado índice. Antes não era necessário porque não tinha uma ordem. Aqui a gente tem. Então a gente tem um determinado índice, a gente pode adicionar, a gente pode buscar, a gente pode checar, né? Como ele é repetido também, eu posso checar qual é a última vez que ele aparece, a primeira vez que ele aparece.
né? Se ele pode aparecer várias vezes, eu posso ver isso. O remover eu também posso remover do índice específico. É isso, aí eu posso criar uma sublista a partir dessa lista. Então é muito parecido com o set, só que ele tem novos elementos, né, novos métodos para lidar com índices, né? Que para o set não fazia diferença. Qual o próximo? Já esqueci. O map. O map ele é mais diferentão, né? Vou botar o kill aqui primeiro, que o kill é o mais simples. O kill, ele tem só essas coisinhas aqui, ó. Bem simples. Ele até tem o add, como é que fala? O contém, essas coisas todas, mas porque ele puxou da classe collection. Ele mesmo não precisa de nada disso. O que a fila precisa, né? Que é kill, o FIFO. Ela precisa adicionar, que ela sempre adiciona no final. Ela tem que pegar um elemento, que ela vai pegar sempre o primeiro da fila. Né, ver qual é. O remove, para remover. O pick, para ver quem é o cara que está em cima. O pull, não estou lembrado agora o que é. Fico devendo essa. E o offer também não. Esses caras aqui são dois diferentões, né? O que realmente importa para a fila é a gente conseguir adicionar sempre no final, a gente conseguir remover sempre do início. E a gente também poder saber qual que está no início também é interessante. Vocês podem ver que quase nada, não tem nada aqui que tem um índice, nada disso importa. Porque na fila a gente só trabalha com o início e com o final da fila. O início para a gente ver e pegar e remover, e o final da fila para a gente adicionar. Então essa é a fila. E o map. O map ele vai estar lidando com as chaves, tá vendo que os outros não lidam. Então ele vai querer saber se existe uma determinada chave, se existe um determinado valor. Então eu posso buscar pelos dois. Eu posso botar um conjunto ali dentro, base, né, com aqueles dois caras. Deixa eu ver o que mais. Posso colocar um valor lá dentro, né? Só tem que dizer qual é a chave dele, qual é o valor dele. Você pode ver aqui que o tipo da chave é K e o tipo do valor é V. Porque esse cara, o map, ele é genérico também. Só que ele é genérico nos dois casos. Então, o tipo de chave que a gente coloca aqui dentro é um tipo que a gente pode escolher. E o tipo de valor que a gente coloca lá dentro também a gente pode escolher. Se eu boto essa classe mais genérica aqui, né? Map Object Object, que é o mesmo que não colocar nada, ele vai botar genérico Object Object. Estou dizendo que eu aceito qualquer coisa como chave, desde que não seja tipo primitivo. Então, se eu quiser colocar um inteiro, eu vou ter que criar lá um inteiro do tipo integer, e não do tipo int. E eu posso botar como valor qualquer coisa também. E aí pode ter tudo para tudo quanto é lado. Eu posso limitar também, por exemplo, eu posso botar chaves só como sendo strings. Todas as minhas chaves são strings. Aí isso aqui é basicamente uma formatação até que a gente pode usar para criar um objeto, né? De maneira mais... Como é que se diz? Mais... É um jeito mais fraco, né, de fazer esse objeto. Ele não tem todos aqueles pilares que a gente estudou aqui, mas dá para fazer entre aspas, né, uma versão básica. Esse cara aqui, inclusive, é o que a gente tem no Python, né? É muito usado em Python, que é o dicionário. A estrutura de dicionário é esse cara aqui. É um mapa onde a chave é string. Ou seja, eu posso criar um objeto que implemente o mapa, e aí eu vou poder adicionar uma nova chave ali dentro com um novo valor. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse criar um aluno no formato de mapa, eu poderia colocar uma chave nome e objeto nome. Poderia colocar a data de nascimento como sendo a string, né, a chave, e colocar aqui dentro um objeto do tipo data. Posso botar matrícula, escrito em string, e aqui dentro ser um objeto do tipo integer. Então dá para fazer isso tudo. O mapa é interessante por causa disso. Mas quando a gente tem uma linguagem orientada a objetos, o mapa é bem menos utilizado. Por exemplo, no Python,
apesar dele ter orientação a objetos, ele não é usado tanto para orientação a objetos, ele é usado mais para script. Então é comum a gente usar mapa lá dentro porque é mais fácil. A gente não está preocupado com fazer todo o esquema de orientação a objetos. No Java, tudo é orientação a objetos. Então esse mapa não é tão utilizado assim quanto em outras linguagens. Mas na prática, o que é importante aqui para a gente, inclusive para a prova e para o trabalho, são as listas simples que existem, o ArrayList e o Linked List, que são as duas formas mais simples da gente usar, como se fosse um array mesmo, só que de tamanho variável. E aí você vai usar um ou outro dependendo do que você está fazendo. Se você está fazendo alguma situação, né, algum tipo de objeto que vai variar muito de tamanho, você vai preferir o Linked List. Ou um objeto que você só vai ler do início ou só vai ler do final. Aí você vai preferir Linked List. Agora, se você está querendo mexer com alguma coisa que você vai ter que ficar sempre buscando alguma coisa no meio, vai ter que pode estar percorrendo aquele array toda hora, né? Aquela lista toda hora, aí é melhor você fazer o ArrayList, usar o ArrayList. O ArrayList é melhor de ordenar, de fazer várias coisas. E a parte de arquivos, a gente já viu, né, que não tem muito mistério, a gente tem uma forma de ler, uma forma de escrever nele. O que fica de importante é esse pacote file, essa classe file, que ela vai estar lidando com a parte de, ela é a representação abstrata dos arquivos e dos diretórios. Então, tudo que você pode fazer com os arquivos, né, com os metadados dos arquivos, você pode fazer aqui no file. Também você pode apagar um arquivo, você também pode criar um novo arquivo, você pode caminhar, né, pelo nome, você pode voltar no pai, ir para outro, trocar de arquivo. Então, você pode fazer essas várias coisinhas com arquivos, né? Como aqui tem vários exemplos. Então, posso perguntar se dá para ler, se dá para escrever, se eu posso deletar. Posso deletar na hora que eu terminar de usar, né? Fazer meio que um arquivo temporário. Perguntar se aquele cara que eu escrevi lá, ele existe ou não. Né? Pegar o caminho absoluto. Eu posso passar um caminho relativo, ele transforma no caminho absoluto. Ver quanto de espaço que está sobrando naquele arquivo, porque alguns arquivos eles têm limite de tamanho. Qual o nome do arquivo? Qual o pai do arquivo? Se é um arquivo ou se é um diretório que eu estou lidando. Então, tudo que tem envolvendo alguns metadados dos arquivos, né, os atributos dos arquivos, a gente vai estar mexendo aqui com essa classe file. Agora, se eu quero ler ou escrever, eu vou ter que usar uma outra classe auxiliar. Para ler, a gente vai usar a mesma classe que a gente já usa para ler do console. A única coisa que vai mudar é da onde está vindo. Quando a gente está lendo do console, o que a gente coloca como parâmetro no construtor do scanner é o system.in, porque esse é o fluxo de entrada. É o system.in, é o console. Agora, quando a gente quer ler de um arquivo, o nosso fluxo de entrada é o próprio arquivo, né? Então, no scanner, a gente vai estar usando. Eu vou pegar o que já tenho aqui pronto. Então, no scanner, o que eu vou fazer? Eu vou ler do arquivo, né? Do tipo file, diferente do que eu fazia antes, que era ler do system.in. Tá? Então é só isso. O que eu vou usar dentro, internamente, é a mesma coisa. O resto é tudo igual. A forma que eu uso para pegar um próximo elemento, tudo é a mesma coisa. É como se o que está escrito no arquivo tivesse escrito no console. Lembrando que a gente está trabalhando aqui só com arquivos de texto. Se a gente quiser trabalhar com arquivos binários, a gente vai ter que usar de outra forma tudo. Tá? Tanto as classes para ler quanto as classes para escrever são diferentes. A gente vai estar escrevendo em byte e tal. É diferente. E para escrita, a gente vai estar usando, a gente tem duas possibilidades diferentes, o file writer e o print writer. Os dois vão receber um file como entrada. A diferença entre o file writer e o print writer é que o print writer a gente vai usar da mesma forma que a gente usava o salt. System.out. Tudo que a gente podia botar ali, println, printf, print, isso aqui está no print writer. Então ele escreve daquela formatação que é a mesma formatação que a gente escreve no console. Agora, se eu quiser uma coisa mais geral, mais genérica, aí eu tenho que usar o write, o file writer. O print writer normalmente ele é o nosso go-to, né? O que a gente mais vai usar. Que eu recomendo que vocês usem no trabalho também.
Beleza, minha gente? Beleza. Um extra aqui, né? Nesse caso que a gente tem que fechar no final, é comum a gente usar o try with resources. Então, um try, que em vez de a gente fazer aquele try simples, a gente só abrir o bloco, a gente já coloca aqui entre parênteses do lado do try o cara que a gente quer que feche no final. Que a gente não precisa ter o finally, né? Olha só o finally, como é que ele fica feio. Finally, aí eu tenho que ver se esse cara aqui tá vazio ou não. E ainda tenho que dar um catch no IOException, porque o close pode dar erro. Então ele fica feio, né, o finally. Se você sabe que você vai colocar só um cara aqui dentro, né, nesse cara aqui eu botei dois, então não dava para fazer. Mas aqui eu botei só o print writer. Então eu boto só o print writer aqui dentro, né, eu faço a inicialização dele, a declaração e a inicialização dele dentro desse parênteses. E aí lá dentro eu uso normalmente. Não preciso me preocupar com o finally no final, porque ele já vai fechar no final. Então ele aceita aqui dentro do try with resources, né? Try com recursos, né? A tradução. Aqui dentro ele aceita qualquer coisa que seja closable. Então aí vem mais uma utilização de interfaces. Então é isso, minha gente. Coleções e arquivos que a gente viu. Faltou agora só os arrays, né? Que estruturalmente todo mundo conhece o que é um array, né? Quando a gente quer armazenar várias coisas de um tamanho que a gente já sabe qual é o tamanho, né? Fixo, a gente pode criar um array desse tamanho. Todos eles têm que ser do mesmo tipo, não pode ser uma coisa geral. No caso do Java até pode ser, né? Porque os arrays eles podem ser tanto de tipos primitivos quanto de tipos por referência. Então, se você quiser fazer um array de objetos, você vai poder colocar qualquer coisa ali dentro. Array e vetor são a mesma coisa, só lembrando. Então eu uso tanto um nome quanto outro várias vezes, então tem que ter sempre isso em mente, que eles são sinônimos, significam a mesma coisa em programação. A gente insere um elemento lá dentro, a gente pode tanto inserir direto, né? Inicialmente a gente já pode criar um vetor de uma maneira fixa. Eu posso criar aqui, né, um int vetor. Professor, só prova vai ser quando mesmo? A prova é semana que vem, Ah, tá. dia 27. Beleza. Então esse cara aqui eu posso já criar tudo que eu quero lá dentro. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui já é um vetor de tamanho 6, onde o primeiro elemento é o 0, o segundo é o 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que o primeiro elemento é sempre na posição 0. Né? E é assim que a gente pode acessar qualquer cara dentro de um vetor, através do índice dele. Se eu quero acessar o terceiro elemento, eu vou estar lá acessando o vetor 2, porque ele vai de 0 até n-1. Né? No caso do Java, a gente não precisa tratar de n, a gente pode tratar de length, menos 1. Ele vai de 0 até length menos 1. Length é o comprimento do vetor ou o tamanho do vetor. Né? Então, esses são todos os valores que a gente pode aceitar. O exemplo aqui de cima, a gente tem 6 elementos aqui, a última posição é a posição 5. Inclusive, eu já coloquei aqui 0 até 5 para vocês verem como é que é o índice. Então, no caso aqui, né, o vetor 0 na posição 0 tem o valor 0. Vetor 0 na posição 1, posição valor 1. Vetor na posição 4 tem o valor 4. Por aí vai. Então, isso é um vetor. A gente pode botar qualquer coisa ali dentro e depois a gente pode acessar essas coisas à vontade. Ele não tem muitos... apesar de ele ser um tipo por referência, né? Então, ele é um objeto. Ele não tem muitas muitas funções, ele não tem muitos métodos dentro dele. Ele só tem os métodos básicos de objeto e esse atributo a mais aí que é o tamanho, né? O length. Ele só tem isso. O que a gente tem aqui a mais é essa classe arrays aqui, que ela vai ter alguns métodos que são úteis pra gente. Então, ela é uma classe estática, então todos os métodos que estão ali dentro são estáticos, tá? Vem aqui, ó. Arrays, ponto.
Não lembro onde que fica essa classe. Útil. Então, vamos lá. Java.útil. Arrays. Beleza, agora esse cara aqui faz sentido. A gente tem várias coisas. Uma das coisas que a gente pode fazer é uma busca binária, né? Lembrando que se esse array ele for ordenado, fazer uma busca dele é muito mais rápido do que fazer uma busca no vetor que não é ordenado. No vetor não ordenado, a gente tem que olhar todo mundo para ver se o cara está lá. No vetor ordenado, a gente pode fazer a busca binária, que a gente vai olhando sempre no meio, né? Então a gente vai olhar no meio para ver se o cara que a gente está buscando é maior ou menor do que o cara que está no meio. A gente já consegue eliminar metade do vetor a cada rodada. Então ele é bem mais rápido. É exponencialmente mais rápido. A gente pode basicamente fazer uma cópia de um determinado vetor. A gente pode copiar uma parte do vetor. E por aqui vai, né? Eu já passei por isso com vocês. A gente pode fazer um equals aqui, né? Comparar dois arrays sem ter que fazer um for para comparar de um em um. A gente pode só aqui chamar arrays, ponto, equals. Passa dois arrays ali dentro. Ele se vira. No caso, pode até ser array de objeto, não tem problema. Desde que você tenha o equals do objeto lá, o equals do objeto já certinho, bonitinho, não tem problema. Pode completar aquele array com vários valores iguais. Então, por exemplo, você quer um array que comece com uns, ou um array que comece com menos uns, um zero não precisa, que ele já faz sozinho. Você chega aqui e bota esse fio. E aí ele faz para você. Ele pode ordenar para você também. Fazer uma ordenação desse array. Esse aqui é um parallel sort, né? Então ele vai fazer isso aqui criando várias threads e tal. Aqui é o sort comum, que ele faz um quick sort para resolver. Tem um toString aqui. Então a gente não tem no caso do array básico. Você bota para imprimir um array, ele vai só imprimir o ponteiro daquele cara, vai ser só o endereço. Se você quiser fazer ele normal, né, que nem como se a gente faria com qualquer outro objeto, a gente pode botar aqui o arrays.toString. Então, vamos usar como exemplo aqui. Se bem que eu posso usar como exemplo esse vetor mesmo. Então, posso printar aqui, ó, salt arrays.toString. Eu boto aqui o nosso vetor. Esse cara vai imprimir para mim bonitinho, tá vendo? Tem muitas coisas que já estão prontas pra gente. Com vetor, sempre que vocês estiverem querendo fazer alguma coisa envolvendo vetor, é bom vocês olharem essa classe aqui antes, se ela já não tem um método que vocês querem, para adiantar a vida de vocês. Aí se não tiver, beleza, vocês vão e implementam. Beleza, pessoal? Beleza, professor. E além disso, a gente pode ter arrays de vários tamanhos, de várias dimensões, né? A gente não tem isso no Java como sendo um tipo diferente, né? Não existe array e matriz. Não, é array só. Só que um array, ele aceita qualquer tipo de elemento. Então ele pode aceitar um tipo array também. Então ele fica um array de arrays. A gente tem uma matriz. E a gente pode fazer isso infinitamente. Pode ter um array de array, de array, de array, de array, a dimensão que for necessária. Apesar de que o mais comum é array, matriz e espaço, né? Então no máximo 3 dimensões. É difícil a gente ter mais dimensões do que isso. A não ser que você estivesse usando uma linguagem que não é de objetos, não é orientada a objetos, aí você tivesse a preferência de tratar, em vez de fazer uma estrutura, alguma coisa desse tipo, você preferisse usar vetores mesmo. Ou então até se você está trabalhando com alguns outros temas, até faz sentido também. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com redes neurais, alguma coisa desse tipo, você até pode usar matrizes de dimensões muito grandes, né, para representar essas coisinhas.
Mas isso são aplicações específicas, não é muito comum. Então, minha gente, é isso que eu tinha para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar sobre a matéria ou sobre o trabalho? Sobre a prova não pode não. De boa, de boa. Sobre a prova, em que sentido? Não, vai cair todo esse conteúdo aí da B1 pra cá? Ou É, dois? da B2 para cá. É claro que do B1 também, né? Porque tem for, if na B1, vai cair de novo, não tem como não cair. É cumulativo nesse sentido. Mas de matéria, tipo, o que vai ser cobrado? É o que tá na segunda parte. Programação. Só vir no drive aqui, ó, tudo que tá depois da semana de palestras. Tá bom. Professor, vai ter tempo pra gente fazer ou vai ser na hora da aula? Cara, eu tô vendo ainda. Eu queria botar um dia pra vocês fazerem, então, do jeito que eu fiz nas outras. Então seria dia 27, começaria a prova, até dia 28, ou até mesmo dia 29 vocês teriam que entregar. Isso é o que eu gostaria de fazer, mas ainda não foi decidido, não. Venham preparados para fazer só na hora da aula, para garantir. Que? Como assim? Venham preparados. Aí se chegar aqui e descobrir que não precisa ser só na hora da aula, show de bola. Né? Mas se for, já tá preparado. Assim que eu Não. tiver uma confirmação, eu coloco lá no Discord para vocês. Tá bom, tá bom. Show? Então é isso, minha gente. A gente tem agora, para vocês, vários exercícios, aqueles que estão lá na aula. Deixa eu encontrar de novo. Na aula. Bem, deixa eu tirar da aula, né? Tá na aula 10 aqui, mas eu vou colocar para fora aqui do drive, que aí fica mais fácil de achar. Bom dia, professor. Eu queria Foi, bom dia. perguntar como que vai ser a aula, se vai ser semana que vem, como que vai ser essa prova. Já perguntaram aí. A princípio vai ser o que eu gostaria de fazer da forma que eu fiz nos outros 2 dias para vocês fazerem. Dia 27, entregar dia 29. Só que eu não sei se vai ser assim ainda. Então venham preparados para fazer só no horário da aula, de 8h20 até 11h10. Venham preparados para isso. Até lá, eu acredito que eu tenho uma confirmação para vocês. Tá bom. Então, os exercícios estão lá no Drive. Exercício de array, basicamente, né? Então, vocês fiquem à vontade para fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só falar comigo. E aí eu ajudo vocês. Tá? Eles são bem simples. Lá pro final que tem uns mais difíceizinhos. Isso aí tá no drive, né? Tá no Drive. Professor. Beleza. O melhor jeito de programar é sempre fazendo exercício. Não, isso realmente eu concordo 100% com você. Não tem como mesmo, não. Só imagino que a prova vai vir uma delícia. Não, essa prova é tranquila. Mas se já tiveram programação antes, não é muito difícil, não. De lamber os dedos. Aí, professor, se eu gabaritar a prova, você joga uma partida de LOL comigo? Vamos ver, vamos ver. Porque você sempre fala que vai jogar, nunca joga. Tá bom. Vamos ver. Beleza, professor, vai ver. Durante as aulas é difícil de jogar pra caramba. Tô jogando uma partidinha ou outra perdida aí. Tentando chegar no diamante e sofrendo. Tá correto. Mas é isso, então. Então, pessoal,